Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Estamos aqui no segundo elo de nosso propósito, o chamado, onde eu estive 13 dias jejuando, 13 dias na madrugada, orando, buscando, jejuando pela sua vida. E neste momento, eu quero estar dando a continuidade do nosso propósito, onde nesse vídeo, eu irei fazer o segundo elo nesse propósito, o chamado. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, do seu versículo 9. Nesse segundo elo, eu quero explicar para você qual o objetivo que você foi chamado. No primeiro elo, eu expliquei para você o que é o chamado. Se você ainda não assistiu, por algum motivo, não assistiu, eu vou deixar o like aqui embaixo no vídeo e você vai clicar e vai poder assistir para você poder entender o que é o chamado. Nesse segundo elo, eu vou explicar para você qual o objetivo que você foi chamado. Seguinte, o chamado não se baseia em uma lista de tarefas a serem cumpridas, mas em um relacionamento impar. Eu quero que você entenda que o objetivo que você foi chamado é para que você tenha um relacionamento com Deus. O objetivo que nós fomos chamados foi para que viemos ter um relacionamento com Deus. Porque muitas vezes achamos que chamado é só pregar, é só orar, é só fazer obra, mas não. Chamado está além do que pregar. Chamado é além do que cantar. Eu quero que você entenda que chamado vai além do que cantar, vai além do que orar, vai além do que pregar. Chamado, ele é um relacionamento com Deus. Um relacionamento onde você cria com Deus, cria com o Pai. E entenda que o objetivo que você foi chamado é para que eu e você viemos ter relacionamento com Deus. Então aprenda que nesse segundo elo, o objetivo que você foi chamado é para que você venha ter um relacionamento impar com Deus. Ou seja, que você tenha um relacionamento com Deus, que você procure mais a busca de Deus, para que você mergulhe mais na palavra, mais na oração, que você tenha um relacionamento com Deus, que você tenha todos os dias um diálogo com Deus, uma comunhão com Deus, que você tenha ali uma rotina com Deus, ou seja, não uma rotina qualquer, mas uma rotina de oração, um momento com Deus. O que você precisa dentro da sua chamada é entender que Deus não te chamou só para pregar, só para orar, não. Foi para que você tenha um relacionamento com Deus. Então aprenda que o objetivo que você foi chamado é para que você venha ter um relacionamento com Deus. É para que você venha todos os dias ter um diálogo com Deus, ter um momento com Deus. Muitas vezes achamos que o chamado ele se baseia em uma lista de tarefa. Mas aprenda que chamado não se baseia em uma lista de tarefa. Chamado não é uma lista onde Deus escreve e a gente tem que fazer aquilo, tem que ser assim. Não. Chamado não é isso. Chamado é você ter um relacionamento com Deus. Chamado não se baseia em uma lista de tarefa, em algo que Deus escreve, a gente tem que fazer, tem que falar, tem que ser. Não. Eu quero que você entenda nesse segundo elo que o objetivo que você foi chamado é para que você venha ter um relacionamento com Deus. É para que você tenha um momento com Deus. É para que você mergulhe mais na oração, mais na palavra. É para que você busque mais a Deus. E para que você tenha um diálogo com Deus. Todos os dias tenha uma comunhão com Deus. Então o objetivo que você foi chamado é para que você venha ter um relacionamento com Deus. É esse o objetivo. Não é o objetivo de Deus não é só você pregar, só você orar, ou só você fazer a obra. Porque chamado não se baseia em uma lista de tarefa. Chamado não se baseia em uma lista onde Deus escreve, você tem que cumprir e fazer tudo. Não. Chamado não é isso. Chamado é você ter um relacionamento com Deus. É isso que é chamado. Dentro da sua chamada, você precisa saber que você necessita ter um diálogo com Deus. Você precisa de ter uma comunhão com Deus. Seguinte, a Bíblia ela fala uma das grandes maravilhas de um servo fiel de Deus. É saber o seu chamado para obra do Senhor aqui na terra. Ou seja, então, se você é um servo, se você é uma serva fiel, você precisa entender o que é o chamado. O que é o seu chamado aqui na terra. Agora em 2 Timóteo, capítulo 1, 9, vai dizer assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Ou seja, a própria Bíblia vai dizer que Deus nos chamou, não segundo as nossas obras. Ou seja, aprenda que Deus não te chamou segundo as suas obras. Deus não te chamou segundo aquilo que você fez. A Bíblia vai dizer que Deus não nos chamou segundo as nossas obras,
mas segundo o próprio propósito de Deus. Então você não foi chamado pelas suas obras, pelo aquilo que você fez, ou aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você um dia fez. É exemplo eu. Eu não fui chamada porque eu prego, porque eu cantei, porque eu orei. Não. Não, eu fui chamada pelo propósito de Deus na minha vida. É a mesma coisa você. Você foi chamado pelo propósito de Deus. Você não foi chamado, o seu chamado não se baseia em uma tarefa. Você não foi chamado pelas suas obras, para aquilo que você um dia fez ou aquilo que você um dia vai fazer. Não, você foi chamado pelo propósito de Deus, pelo propósito que Deus tem para você. E é isso que você tem que entender, que nós não fomos chamados segundo nossas obras, segundo aquilo que fazemos, segundo aquilo que estamos fazendo, aquilo que um dia fizemos. Nós fomos chamados pelo propósito que é em Deus. Glória a Deus. Eu estive 13 dias jejuando, foram 13 madrugadas de oração, 13 madrugadas onde eu estive orando, buscando, me preparando, jejuando para este propósito de 7 dias. Esse segundo ela, onde eu expliquei qual o objetivo que você foi chamado. Se você, por algum motivo, não assistiu o primeiro elo, eu vou deixar um like embaixo, você vai clicar e vai assistir o que é o chamado. E você vai poder entender o que é o chamado. E depois que você entendeu o que é o chamado, você vai pular pro segundo elo e vai entender qual o objetivo que você foi chamado, tá? Se inscreva no canal, eu peço que você se inscreva, mas não se esqueça de ativar o sininho. Você precisa ativar o sininho para que todas as vezes que eu tiver aqui você receba essa notificação. E outra coisa, deixe o seu like, porque dando o seu like o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo e vai compartilhar. Então ajude esse canal. Ajuda o meu ministério a crescer, porque ajudando esse canal, você também está ajudando o meu ministério a crescer. Então deixa o like e compartilhe. Compartilhe nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com todos os irmãos o vídeo, para que todos nós venhamos assistir e venhamos ser abençoados. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça que o chamado não se baseia em uma tarefa. O objetivo que você foi chamado é para que você tenha um relacionamento com Deus. Ou seja, que viemos ter um relacionamento com Deus, que viemos ter uma comunhão com Deus. Então foi para isso que fomos chamados, para que viemos ter um relacionamento com Deus, para que viemos ter um diálogo com Deus. Então você precisa entender que dentro da sua chamada, você precisa ter um momento com Deus, você precisa ter um diálogo com Deus, você precisa ter ali uma comunhão com Deus. Glória a Deus. E eu quero te convidar a você vir para o terceiro elo. O terceiro elo, eu vou explicar para você como identificar o seu chamado. Então, se você quer saber como você pode identificar o seu chamado, como você pode entender se aquele chamado ali é para você, então vem comigo no terceiro elo. O terceiro elo vai ser bênção de Deus. Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Vai acontecer dia 7/10, tá? Esse dia aí, tá? O terceiro elo irá acontecer dia 7/10. Então, quero te convidar você no dia 7/10 a vir aqui no canal e já tá assistindo o terceiro elo, porque Deus irá cada dia mais abençoar sua vida, viu? Deus abençoe sua vida, não se esqueça, Deus irá te despertar nessa geração. Deus irá despertar o seu chamado, você irá ser usada por Deus, mas não se esqueça que chamado não se baseia só em pregar, só em cantar, porque o objetivo que Deus chamou foi para que nós viemos ter um relacionamento com Deus, para que viemos ali ter um momento com Deus, viemos ter um relacionamento em par com Deus, viu? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.